Não num ato de fúria cega, mas com a frieza de quem planeia um funeral há anos. Ele implorou por misericórdia, os olhos cheios de lágrimas que eu jurei secar desde o dia em que nasci para ser o seu escudeiro, não o seu carrasco. E agora, enquanto o sol de Lisboa banha o meu rosto na varanda do nosso antigo apartamento em Alfama, eu sorrio, porque a vingança não é um grito, é um sussurro que ecoa para sempre na alma. Enquanto mexia no escape da mota no trabalho, ouvi o meu irmão dizer algo que não devia. Era uma tarde sufocante de verão em Benfica, o bairro operário onde crescemos entre o cheiro de pão fresco da padaria da esquina e o fumaco das oficinas mecânicas como a nossa. O sol batia impiedoso no capô enferrujado do veículo, e eu, com as mãos sujas de graxa preta que se infiltrava nas unhas como uma maldição, tentava consertar o que o dono, um taxista rabugento de chelas, jurava que era apenas um ronco. Mas o ronco verdadeiro veio da boca do meu irmão, João, que conversava com o patrão num canto da garagem, achando que o zumbido da ventoinha os protegia dos meus ouvidos. Ele é um idiota, pá, disse João, a voz baixa mas cortante como uma navalha de barbear. Sempre foi o fraco da família. Se não fosse por mim, o miúdo nem tinha comido direito. E agora? Quer partilhar a herança? Deixa-me rir. Vou garantir que o pai deixa tudo para mim, ele confia em mim, não num perdedor como o Tomás. Eu congelei, o chave inglesa escorregando dos dedos e caindo no betão com um clangor que ecoou como um tiro. Tomás. Era eu. O irmão mais novo, o que limpava as merdas dos outros desde os 10 anos, o que sacrificava os sonhos para que João brilhasse como o sol de Portugal. O pai, o velho Manuel, com as suas mãos calejadas de pescador reformado, sempre nos comparara uvas num cacho, João, o maduro e doce, eu, o azedo que ninguém colhe. Mas ouvir aquilo, ali, no meio do suor e do óleo, foi como se o mundo se partisse em duas metades, uma de lealdade fingida, outra de veneno puro. Levantei-me devagar, limpando as mãos num trapo sujo, e aproximei-me deles com um sorriso forçado que me doía na cara. Problemas com o escape, chefe? Perguntei ao patrão, ignorando João como se ele fosse apenas mais um pneu furado. Mas por dentro, algo se acendia. Não raiva imediata, não. Algo mais profundo, como o fado que a mãe cantava nas noites de insônia, cheio de saudade e de uma dor que se alastra devagar. João piscou-me o olho, cúmplice como sempre, e eu retribuí, mas os meus olhos já viam através dele, via o mentiroso, o ladrão de futuro, o irmão que me roubara a vida sem eu dar por isso. Naquela noite, voltei para casa a pé, o bairro de Benfica a pulsar com o barulho das crianças a jogar à bola nas ruas estreitas e o cheiro de sardinhas grelhadas a invadir o ar. O nosso apartamento era um cubículo no terceiro andar de um prédio dos anos 70, com paredes finas que deixavam passar as discussões dos vizinhos como confissões indesejadas. O pai estava na sala, afundado na poltrona poída, a ver o Benfica no canal 1, os olhos vidrados no ecrã como se o futebol pudesse curar as dores nas costas que o mar lhe deixara. João chegou meia hora depois, com uma garrafa de vinho do Dão debaixo do braço, o herói de sempre. Janta está pronta, pai, anunciei, servindo o bacalhau à brás que cozinhara com as couves que a mãe plantara no quintal antes de morrer de cancro há 5 anos. Era o nosso ritual, eu cozinhava, João contava histórias exageradas do trabalho, o pai ria com a boca cheia. Mas naquela noite, cada garfada era um esforço. Olhava para João, alto e forte, com o cabelo escuro ondulado que as mulheres de Alfama invejavam, e via não o irmão, mas o traidor. Ele falava do futuro, de como íamos expandir a oficina, de como o pai merecia reformar-se em paz. E tu, Tomás? Sempre o meu apoio, disse ele, batendo-me no ombro. Apoio. A palavra queimava. Deitei-me tarde, o quarto partilhado connosco desde crianças agora um túmulo de memórias. Lembrei-me das noites em que João me protegia das brigas na escola, quando os miúdos me chamavam o coitado por causa da nossa pobreza. Ele partilhara os lanches, mentiu por mim ao pai quando roubei uma bola de futebol do mercado. Mas agora... Aquelas palavras na garagem ecoavam, um perdedor. Levantei-me e fui à janela, olhando para as luzes de Lisboa ao longe, o castelo de São Jorge a brilhar como um guardião indiferente. A vingança, pensei pela primeira vez, não seria um soco. Seria algo que o corroesse por dentro, como o sal no mar que dissolve os ossos dos náufragos. Os dias seguintes foram uma dança de fingimentos. Na oficina, trabalhava o dobro, consertando motas e carros com uma precisão mecânica que o patrão elogiava. Estás inspirado, Tomás, dizia ele, sem saber que a inspiração vinha do ódio. João, alheio, planeava o seu golpe, ouviu ao telefone com um advogado de Belém, sussurrando sobre testamentos e incapacidade mental do pai. O velho Manuel começava a falhar, esquecia nomes, confundia os remédios para a pressão. Era o pretexto perfeito. Eu via tudo, guardava tudo, como um colecionador de facas cegas que um dia afia. Uma semana depois, o pai teve o primeiro ataque sério. Estava no mercado de Arroios, a comprar peixe fresco,
quando caiu no chão, o coração a protestar contra anos de tabaco e vinho. João e eu corríamos para o Hospital de São José, as sirenes da ambulância cortando o trânsito caótico de Lisboa como uma lâmina. No quarto esterilizado, com o cheiro de desinfetante a sufocar o ar, o pai agarrou a minha mão. Não me deixes, filho, murmurou, os olhos turvos. João, do outro lado, acenava para os médicos, o Salvador. Mas eu sabia, ele acelerara aquilo, convencendo o pai a saltar as doses de medicação para economizar. Prova. Um frasco vazio no lixo da cozinha, que guardei como troféu. Naquele momento, decidi. A vingança seria lenta, como o fado de Amália Rodrigues que tocava no rádio da oficina, uma melodia que te arrasta para o abismo sem que dês por isso. Começaria por roubar-lhe a confiança, depois a herança, por fim a sanidade. Porque o sangue, em Portugal, liga-nos como as raízes de uma oliveira centenária, mas pode ser cortado com a mesma foice que colhe as azeitonas. E eu, Tomás, o perdedor, seria o ceifeiro. Os meses que se seguiram foram um labirinto de mentiras tecidas com fios de afeto fingido. João redobrou os esforços para se insinuar no coração do pai, visitas diárias ao hospital, jantares caseiros com vinho tinto de Alentejo, histórias de como o Tomás é bom rapaz, mas distraído. Eu mantinha-me na sombra, o filho devoto que limpava a casa, pagava as contas atrasadas com o meu salário magro, e sussurrava ao ouvido do pai dúvidas sutis. O João anda estranho, pai. Ouviu falar com estranhos sobre dinheiro. Talvez seja stress do trabalho. O pai, frágil como um azulejo rachado, começava a questionar. Ele sempre foi o forte, dizia, mas os olhos traíam a semente da dúvida que plantara. Na oficina, João notava a frieza nos meus silêncios, mas atribuía ao cansaço. Irmão, precisamos de falar, disse-me uma noite, depois de um copo ou mais no tasco da esquina. Sentámo-nos na mesa de madeira lascada, o fumo dos cigarros a dançar no ar como fantasmas. O pai vai ficar bem, mas e nós? A herança. É para dividir, claro. Sorri, erguendo o copo. Claro, irmão. Sangue do mesmo sangue. Mas por dentro, planeava o primeiro golpe, falsificar documentos que provassem que João desviara fundos da oficina para uma amante em Cascais. Tinha as provas, extratos bancários que roubara do seu casaco, fotografias tiradas com o telemóvel escondido. Enviá-las-ia anonimamente ao pai, embrulhadas em papel pardo como um presente envenenado. Lisboa, com as suas 7 colinas e o Tejo que serpenteia como uma veia aberta, tornava-se o palco perfeito. Caminhava pelas ruas de chiado à noite, o coração a martelar, imaginando o rosto de João quando a verdade o atingisse. Não era só dinheiro, era a família, a honra, o legado do nosso pai que pescara atum nos Açores antes de se fixar em Lisboa por amor à mãe. Ela, com os seus olhos verdes como o mar da Ericeira, morrera a acreditar que os filhos eram inseparáveis. Eu vingaria isso, e mais, vingaria a infância roubada, os sonhos de ser engenheiro que abandonei para ele estudar. O golpe caiu numa manhã chuvosa de outono, quando o pai, de volta à casa mas preso a uma cadeira de rodas, recebeu o envelope. João estava no trabalho, eu, ao lado do velho, fingindo ler o jornal. O que é isto? Murmurou ele, abrindo o papel com mãos trêmulas. As lágrimas vieram devagar, como a chuva no parapeito. Teu irmão. O meu João. A roubar-me. Abracei-o, sentindo o corpo dele tremer contra o meu. Paciência, pai. Vamos resolver. João chegou à noite, o rosto pálido como o mármore de uma estátua em Belém. O que raio se passa? Gritou, confrontando-me na cozinha. O pai, da sala, ouvia tudo. Diz a verdade, Tomás. Isto é mentira tua. Mas os números não mentem, e o pai, com a voz rouca de quem viu o mar trair o navio, condenou: sai da minha casa, João. Não és mais filho meu. Naquele instante, vi o pavor nos olhos dele, não culpa, mas medo de perder o trono. Correu para a rua, a porta batendo como um trovão. Eu fiquei, consolando o pai, mas por dentro, o prazer era uma serpente que se enroscava no estômago. O primeiro sangue fora derramado, e Lisboa, com os seus lampiões a piscar, parecia aprovar. A saída de João deixou um vazio na casa como o eco de um fado interrompido no meio da melodia. O pai, outrora um homem de riso fácil e histórias de tempestades no Atlântico, agora se fechava em si mesmo, os dias passados a olhar para o Tejo da janela como se o rio pudesse lavar a traição. Eu cuidava dele com uma dedicação que beirava o fanatismo, preparava as sopas de peixe que ele amava, levava-o a passeios curtos pelo Jardim da Estrela, onde as flores de buganvília vermelha contrastavam com a palidez do seu rosto. Mas cada gesto era calculado, cada palavra uma armadilha para aprofundar a ferida que abrira. João não desapareceu. Ligava todas as noites, a voz embargada de súplicas misturadas com acusações. Tu fizeste isto, Tomás.
Sempre invejoso, sempre à espera do teu momento. Eu respondia com calma, o telefone pressionado contra a orelha como uma arma. Volta quando o pai te perdoar. Mas as provas. Elas falam por si. Ele jurava vingança própria, ameaçava contar ao mundo que eu era um manipulador, mas eu sabia, em Portugal, a família é sagrada, e manchar o nome do sangue é cavar a própria sepultura. Comecei a reconstruir a vida sem ele, mas com ele sempre no horizonte, como uma nuvem de tormenta sobre Sintra. Na oficina, assumi o controle total. O patrão, vendo a minha eficiência, promoveu-me a gerente, com um salário que permitia pagar as terapias do pai e até sonhar com uma casa maior em Oeiras. Contratei um rapaz de Belém, o Miguel, para ajudar, e a garagem floresceu, motas italianas ronronando ao lado de carros franceses, clientes de Alcântara elogiando o meu toque português autêntico. Mas o sucesso era amargo, cada euro ganho era um lembrete do que roubara a João. Uma noite, enquanto o pai dormia sob o efeito dos calmantes, recebi uma mensagem dele: encontra-me no cais do Sodré. Precisamos falar. Sem truques. O coração acelerou, não de medo, mas de antecipação. Vesti-me com a jaqueta de cabedal que ele me dera no Natal passado, ironia pura, e desci as escadas do prédio, o ar úmido de Lisboa a colar-se à pele como uma segunda traição. O cais, com os seus bares pulsantes e o cheiro de mar e ginginha, era o lugar perfeito para confrontos, anónimo o suficiente para segredos, público para testemunhas indesejadas. Ele esperava-me num banco junto ao rio, o casaco amarrotado, uma garrafa de cerveja Superboc na mão. Os olhos, outrora cheios de brilho fraterno, agora eram poços de desespero. Irmão, começou, a voz tremendo como folhas de sobreiro ao vento. Eu errei. Amante. Foi um erro. O dinheiro era para nós, para a expansão. Mas tu plantaste isso tudo. Levantei a mão, silenciando: não é sobre o dinheiro, João. É sobre as palavras que disseste na garagem. Perdedor. Lembras-te? Ele empalideceu, o rosto iluminado pelos faróis dos barcos turísticos que passavam. Era zanga, Tomás. Stress. O pai está a morrer, e tu ages como se eu fosse o vilão de uma novela da TVI. Rime, um riso seco quicou no cais vazio. Vilão. Tu és o herói que me roubou o papel. Desde miúdos, eu sacrifiquei, desisti da universidade para tu ires, cuidei da mãe nos últimos meses enquanto tu trabalhavas. E para quê? Para tu me chamares idiota pelas costas. A conversa esticou-se como um elástico prestes a rebentar. Ele chorou, prometeu mudar, jurou pelo sangue da mãe que reconstruiríamos a família. Por um momento, hesitei, o laço do sangue puxava, como as marés do Tejo que sobem e descem sem piedade. Abracei-o, sentindo os ossos dele sob a camisa fina, e sussurrei: vai-te embora por uns meses. Deixa o pai curar. Depois, voltamos ao início. Ele acenou, aliviado, sem saber que o início seria o meu fim para ele. De volta à casa, o pai esperava-me acordado, a luz da lâmpada a lançar sombras longas na sala. Visto? Perguntou, a voz fraca. Menti com facilidade: sim, pai. Ele arrepende-se. Mas precisa de tempo. O velho suspirou, fechando os olhos. Sangue é sangue, Tomás. Não o mates por dentro. As palavras dele cortaram-me como uma faca de cozinha afiada em cebolas. Matei. Ainda não. Mas o plano evoluía, agora, envolveria a amante, a tal de Sofia, uma loira de Cascais com olhos de serpente que eu investigara nas redes sociais. Descobri os ninhos de amor deles, um apartamento alugado em Estoril, jantares em restaurantes de luxo pagos com o nosso suor. Comecei a enviar anónimos a ela, fotografias do pai no hospital, cartas descrevendo a traição do amante, que destruíra uma família. Sofia, orgulhosa como uma rainha destronada, confrontou João numa discussão que gravei com o microfone escondido no carro dele, um truque aprendido com um cliente detetive particular. As palavras dela foram ouro: tu usaste-me para roubar o teu próprio pai. És um monstro. Ele negou, gritou, mas o veneno infiltrava-se. Ela acabou por o deixar, levando consigo os últimos euros que ele escondera numa conta conjunta. João voltou a Lisboa quebrado, magro como um cão de rua, a bater à porta numa madrugada de inverno. O pai, tocado pela minha piedade, permitiu-lhe entrar, mas sob condições: nada de herança até provar lealdade. Ele aceitou, dormindo no sofá, trabalhando na oficina como um escravo. Eu observava, o mestre de marionetas, puxando cordelinhos invisíveis. Mas o ódio, esse, crescia como era selvagem nas paredes de Alfama, sufocante, inescapável. Uma tarde, enquanto consertávamos um Fiat antigo, ele aproximou-se, as mãos tremendo no motor. Obrigado, Tomás. Por não me teres destruído de vez.
Olhei nos olhos, vendo o reflexo do meu próprio rosto, idêntico, mas distorcido pela culpa. Ainda não acabou, irmão, respondi, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado que o bloco de cimento do chão. Os dias viraram semanas, e o ciclo repetia-se, fingimentos à mesa, silêncios na garagem, noites em que eu acordava suado, sonhando com o dia em que o faria cair de vez. O pai melhorava devagar, graças aos meus cuidados, mas a dúvida sobre João persistia, uma ferida aberta que eu mantinha fresca com lembretes casuais. Lembras-te daquela vez que ele mentiu sobre o acidente da mãe, dizia ao pai, revivendo mentiras antigas para tecer novas. Então, veio o golpe seguinte, o testamento. Convenci o pai a consultar o mesmo advogado de Belém, mas desta vez, eu preparei o terreno. Falei com o homem em segredo, oferecendo uma comissão discreta para que sugerisse cláusulas que favorecessem o filho leal, eu. João, suspeitando, tentou interferir, mas era tarde, o documento foi assinado numa manhã de primavera, com o pai a chorar de emoção, crente de que protegia o filho certo. Quando João soube, explodiu. Correu para a casa, o rosto vermelho como o vinho de Porto, acusando-me de tudo. Tu manipulaste-o. És pior que eu, Tomás, és um lobo com pele de cordeiro. O pai, da cama, ouviu e, pela primeira vez, defendeu-me. Chega, João. Tu semeaste o vento, agora colhe a tempestade. Ele saiu novamente, desta vez para as ruas de Lisboa, onde o submundo de apostas e dívidas o esperava como um abraço de afogado. Eu fiquei, o herdeiro, mas vazio. A vingança era doce como pastéis de nata quentes, mas queimava a língua. Sentado na varanda, olhando para o castelo iluminado, perguntei-me, e agora? O sangue traído sangrava em mim também. O verão de 2025 chegou a Lisboa como uma praga bíblica, calor abrasador que transformava o asfalto em rio de alcatrão derretido, e o Tejo num espelho de vapor. A oficina fervilhava de clientes em busca de ar-condicionado consertado, mas eu mal notava, a minha mente era um caldeirão a ferver com planos para o golpe final. João vagueava como um fantasma pelas periferias da cidade, dormindo em pensões baratas de intendente e trabalhando biscates em bares de bairro alto. Ligava esporadicamente, a voz rouca do uísque barato, deixa-me ver o pai, Tomás. Por amor de Deus. Eu recusava, sempre com a mesma desculpa, ele não está pronto. Mas eu estava pronto para o fim. Descobri, através de um contacto na polícia de Moscavide, um antigo cliente com dívidas perdoadas, que João se envolvera em apostas ilegais no Estádio da Luz. Cavalo em corridas de cavalos falsos, póquer em salas escondidas de cais do Sodré, dívidas que se acumulavam como nuvens de trovoada. Perfeito. Encontrei um credor, um tipo de mafra com tatuagens de âncoras e cicatrizes de navalha, e anonimamente, paguei parte da dívida de João, o suficiente para ganhar confiança, não para saldar. Diz-lhe que o irmão mandou, sussurrei ao homem ao telefone, a voz distorcida por um app no telemóvel. O plano desenrolou-se como um novelo de lã emaranhado. O credor contactou João, oferecendo ajuda familiar se ele assinasse um papel, um contrato de dívida que, na verdade, transferia bens imaginários para mim como garantia. João, desesperado, mordeu a isca. Assinou num café sombrio de moraria, as mãos a tremer sobre o capucino frio. Dias depois, o documento chegou pelo correio, legal o suficiente para tribunais, falso o bastante para ruir a vida dele quando eu o revelasse. Enquanto isso, o pai declinava. O coração, traído pelo stress da família partida, batia irregular como um tambor de fado desafinado. Os médicos em São José falavam de bypass, de meses de recuperação, mas eu via nos olhos dele a rendição, a de um homem que perdera o mar e agora perdia os filhos. Perdoa o João, Tomás, pediu-me uma noite, a respiração ofegante sob o lençol hospitalar. Ele é sangue teu. As palavras doeram mais que qualquer faca, por um segundo, vi a criança em mim, o miúdo que idolatrava o irmão mais velho, não o carrasco que criara. Voltei para casa sozinho, o metro de Benfica a balançar como um berço de pesadelos. Na cozinha, abri uma garrafa de vinho verde, o ácido a queimar a garganta como remorso. Por que tanto ódio? Porque as palavras dele na garagem não eram só palavras, eram a chave que destrancara a gaiola da minha alma. Desde sempre, ele fora o invisível, o que arrumava a casa depois das festas do pai, o que mentia aos professores sobre as ausências de João, o que sonhava com viagens à Madeira mas ficava para trás. Ele roubara não só o futuro, mas a ilusão de que éramos iguais. Decidi dar-lhe uma última chance, ou fingir que dava. Marquei um encontro no Panteão Nacional, onde os grandes de Portugal jazem em mármore eterno, um lembrete de que até os traidores acabam poeirados. Ele chegou atrasado, o fato amarrotado cheirando a noites sem dormir, os olhos enchetados como os de um touro na arena de campo pequeno. Obrigado por vires, disse, estendendo a mão. Apertei-a, sentindo os calos das mãos dele, iguais aos meus, frutos do mesmo trabalho sujo.
Caminhámos pelos claustros, o sol filtrando-se pelas janelas como raios de julgamento. Ele confessou tudo, a amante fora vingança contra a solidão, o desvio de fundos um erro de juventude, as palavras na garagem um lapso de raiva. Eu amo-te, Tomás. Sempre amei. Tu és o forte, não eu. As lágrimas dele caíam no chão de pedra, e por um instante, o meu coração fraquejou, sangue chamando sangue, como o vinho que corre nas veias dos alentejanos. Então prova, desafiei. Desaparece. Deixa-nos em paz até o pai morrer. Depois, partilhamos o que sobrar. Ele acenou, quebrado, e foi-se embora, as costas curvadas como um pescador derrotado pela maré. Mas eu sabia que não cumpriria, o orgulho português, teimoso como uma mula de Monsanto, não o deixaria. O pai morreu numa manhã de setembro, o quarto preenchido pelo canto de gaivotas do Tejo. Estava a dormir quando o coração parou, pacífico, disseram os médicos, mas eu vi a verdade, exausto de traições. O funeral em Benfica foi simples, como ele queria, caixão de pinho, missa na igreja local com o padre a falar de perdão, e um punhado de vizinhos a chorar sob o chuvisco. João apareceu no cemitério, discreto no fundo, os olhos vermelhos. Não nos falamos, o túmulo fresco era a barreira entre nós. Herdei tudo, a casa, a oficina, uma pouca poupada em ações de vinho do Porto. Vendi a garagem por um bom preço a um investidor de Setúbal, e mudei-me para um apartamento modesto em Alcântara, com vista para os estaleiros onde o pai sonhara trabalhar. A solidão veio como uma amante indesejada, noites em que o vinho não aquecia, dias em que o trabalho mecânico era só um eco vazio. Mas a vingança ainda não estava completa. João, agora sem nada, rondava as margens da cidade, pedindo emprego em oficinas rivais, o nome sujo de rumores que eu espalhara. Cuidado com o João, rouba clientes. Encontrei-o por acaso no mercado de peixe em Ducapesca, a cheirar as camas e salmoura. Estava a descarregar caixas, o corpo magro curvado sobre o gelo. Irmão, chamei, a voz neutra. Ele virou-se, o rosto envelhecido 10 anos em 2. Tomás. O pai. Lamento. Sentámo-nos num banco, o mar ao fundo a rugir como leões famintos. Ele contou a miséria, dívidas pagas com suor, noites na rua, o sonho de Cascais evaporado. Tu venceste, disse, amargo. Mas a que custo? O custo. A minha alma, respondi em silêncio. Mas em voz alta, ofereci, vem trabalhar comigo. Um recomeço. Ele aceitou, os olhos brilhando de esperança falsa. Era o isco final, contratá-lo como ajudante, sobrecarregá-lo com tarefas impossíveis, isolá-lo até que o desespero o consumisse. Lisboa, com os seus elétricos rangentes e fados sussurrados em tascos, assistia indiferente. As semanas viraram um inferno lento. João chegava cedo, saía tarde, as mãos sangrando de cortes nos motores. Eu criticava cada erro, pequeno como uma porca solta, amplo como um tempo de ignição errado. Aprende, irmão, dizia, e quando as palavras dele antigas. Ele aguentava, mas via-se o desgaste, olheiras profundas, mãos trêmulas, um copo de medronho a mais ao almoço. Então, o clímax, uma inspeção da ASAI na oficina. Eu plantar irregularidades nos registros, faturas falsas ligadas ao nome dele. Os fiscais chegaram como abutres, selando o negócio, arrastando João para interrogatório. Traição interna, murmuravam eles. Ele negou, gritou o meu nome, mas as provas, forjadas com maestria, pintavam-no como o culpado. Na esquadra de Moscavide, confrontámo-nos pela última vez. Porquê, Tomás? Eu era teu irmão. As palavras dele ecoaram nas paredes frias. Porque tu me mataste primeiro, respondi, e saí, o coração um bloco de gelo. A prisão de João foi como o fecho de uma cortina num teatro de sombras, o ato principal acabara, mas o público, eu, ficava com o eco das palmas falsas na alma. Ele cumpriu 3 meses em Évora, uma pena leve por fraude menor, mas suficiente para quebrar o que restava do seu espírito. Saiu mais magro, os olhos vazios como o interior de uma concha abandonada na praia da Caparica. Eu esperava-o à saída, o carro estacionado sob o sol impiedoso de Alentejo, uma garrafa de água como oferta de paz envenenada. Volta para Lisboa, disse, abrindo a porta do passageiro. A oficina reabriu. Preciso de ti. Mentira, venderam o negócio meses antes, mas alugaram um espaço pequeno em Marvila para esta encenação final. Ele entrou, o corpo dobrado como um fado triste, e durante o caminho de volta, horas de autoestrada com o rádio a tocar morna de Cabo Verde, ele falou pouco. Apenas, acabou, Tomás. Eu sei que ganhaste. Mas o pai. Ele odiaria isto. O pai. O fantasma dele pairava sobre nós como a neblina matinal no Tejo.
Eu acelerava, as mãos firmes no volante, mas por dentro, o remorso começava a infiltrar-se como umidade nas paredes de um prédio antigo. Não era culpa, ou era? Mas uma fadiga profunda, o peso de carregar ódio como uma mochila de peregrino no caminho de Santiago. Em Lisboa, instalámo-me num quarto alugado em Arroios, pago por mim, com promessas de emprego. Descansa, disse. Amanhã começamos. Mas o amanhã era o dia do fim. Naquela noite, sozinho no meu apartamento de Alcântara, preparei a última armadilha, um frasco de comprimidos do pai, os calmantes que ele tomara até o fim, misturados com algo mais forte, vodka pura, roubada de um bar em Barro Alto. Deixei uma nota: bebe e esquece, irmão. É misericórdia. Não era suicídio induzido, era eutanásia para um laço podre. Ele apareceu na oficina ao amanhecer, o sol a nascer sobre os armazéns de Marvila como uma ferida aberta. Trabalhámos em silêncio, consertando uma vespa antiga, as ferramentas a tilintar como sinos de aviso. Ao almoço, ofereci-lhe o frasco disfarçado num chá de hortelã, para as dores nas costas, como o pai tomava. Ele bebeu, confiante, os olhos a suavizarem pela primeira vez em meses. Obrigado, Tomás. Talvez possamos recomeçar. Falámos então, como irmãos de verdade pela última vez. Ele confessou os pecados, a inveja de mim, o mais quieto mas resiliente, o medo de ser o fraco na dupla, as palavras na garagem nascidas de um dia mau, mas enraizadas em anos de competição. Eu amava-te, sabes. Mas o sangue. Ele ferve. Eu ouvi, a garganta apertada, e por um momento, o ódio cedeu ao amor antigo. Abracei-o, sentindo o cheiro de graxa e suor que nos unira. Mas o veneno agia devagar. Horas depois, ele queixou-se de tonturas, o rosto pálido contra o betão. Tomás. O que fizeste? Caiu de joelhos, os olhos suplicantes. Eu ajoelhei-me ao lado, segurando a mão dele como no hospital com o pai. Vingança, irmão. Pelas palavras que me mataram. Ele gorgolejou, o corpo convulsionando, e eu segurei-o até ao fim, lágrimas minhas misturando-se com o suor dele. O último suspiro foi um sussurro: perdoa-me. Limpei tudo com eficiência mecânica, o corpo no porta-bagagem, uma viagem noturna para as falésias da Arrábida, onde o mar devora segredos como um amante voraz. Empurrei-o para as ondas, o corpo a desaparecer na espuma, e voltei para Lisboa como um homem novo, ou vazio. A polícia investigou superficialmente um desaparecimento atribuído a dívidas e depressão. Ninguém suspeitava do irmão leal. Os meses seguintes foram um limbo de rotina. Gerenciava um pequeno negócio de importação de peças auto, caminhava pelo Tejo ao pôr do sol, comia pastéis de Belém sozinho. Mas o vazio crescia, sonhos com João a rir nas ruas de Benfica, o pai a repreender-me do além. Procurei redenção no fado, frequentes as casas de Alfama, onde vozes roucas cantavam de perda e saudade. Uma noite, uma fadista de olhos negros, a Inês, cantou Estranha Forma de Vida, e as palavras acertaram como punhais: perder-te outra vez, meu bem-querer. Encontrei-a depois do espetáculo, num copo de ginginha partilhado. Ela viu a dor nos meus olhos, a cicatriz invisível. O que te come por dentro? Perguntou, a mão na minha. Contei tudo, não os detalhes, mas o peso. Sangue traído, resumi. Ela acenou, compreendendo, em Portugal, as histórias de família são epopeias de dor e glória. Com Inês, comecei a curar. Passeios em Sintra, onde as brumas escondem castelos de contos, jantares de cataplana em Ericeira, o mar a aplaudir. Mas a vingança deixara marcas, desconfiança em cada amizade, um eco de sussurros na garagem vazia. Um dia, recebi uma carta anónima: eu sei o que fizeste ao João. Paga ou sofre. O coração parou, um credor antigo. Amante de Cascais. A paranoia instalou-se, transformando Lisboa num labirinto de sombras. Investiguei, usando contactos velhos. Era Sofia, a ex de João, que ouvira rumores e juntara peças. Confrontámo-nos num café de Chiado, ela com olhos frios como o aço de uma navalha. Ele falou de ti antes de sumir. O manipulador. Ameacei-a, mas ela riu: não é chantagem. É justiça. Paga 50.000, ou conta a PJ. Cedi, transferindo o dinheiro de uma conta offshore, mas jurei, ela seria a próxima. O plano contra Sofia era sutil, infiltrar-me na vida dela como um vírus. Descobri que trabalhava numa galeria de arte em Belém, vendendo quadros de pintores alentejanos. Tornei-me cliente, elogiando telas de sobreiros retorcidos que espelhavam a minha alma. Seduzia devagar, jantares em rooftops com vista para o 25 de Abril, conversas sobre perda que a faziam chorar nos meus braços. Tu entendes? Dizia ela, sem saber que eu era o veneno. Quando confiei, roubei os ficheiros do computador dela,
provas falsas contra mim, e-mails de chantagem. Plantei-os num servidor público, anónimo, e avisei a polícia. Ela foi presa por fraude cibernética, o escândalo a manchar o nome na alta sociedade de Cascais. Do tribunal, mandou-me uma mensagem: monstro. O João ri de ti no inferno. Talvez risse. Mas eu continuava vivo, o vingador solitário de uma cidade que devora os seus filhos. O outono pintava Lisboa de tons ocre e castanho, as folhas das árvores no Parque Eduardo VII a cair como confetes de um carnaval melancólico. Eu e Inês aprofundávamos o nosso laço, ela, com a sua voz de fadista que curava feridas invisíveis, e eu, tentando ser o homem que merecia. Mas a carta de Sofia, mesmo após a prisão dela, era um espinho cravado, e se houvesse mais? Paranoia tornava-se companheira constante, transformando olhares de estranhos em acusações mudas. Caminhava pelas ruas de Baixa, o braço de Inês no meu, mas via fantasmas, João no reflexo das montras, o pai a abanar a cabeça desaprovador. Decidi confrontar o passado de frente, visitei o túmulo do pai em Benfica, o mármore simples gravado com Manuel, pescador do Tejo. Ajoelhei-me na erva úmida, as mãos a traçar as letras. Perdoa-me, pai. Eu vinguei o sangue, mas perdi a alma. O vento trouxe o cheiro de chuva iminente, e pela primeira vez, chorei sem controle, soluços que ecoavam como o choro de uma criança perdida no rocio. Inês esperava no carro, paciente, sabendo que o amor não apaga cicatrizes, só as cobre. Mas o destino, caprichoso como o fado, tinha mais rodadas. Uma semana depois, um detetive particular bateu à porta, o Sr. Almeida, de um escritório em Saldanha, contratado por familiares distantes de João. Desaparecimentos não se esquecem, Sr. Tomás, disse, os olhos de Falcão a perscrutarem o meu rosto. Ele sabia das dívidas, das brigas, do testamento contestado. Ofereci café, neguei tudo com a calma de quem conserta motores partidos. Meu irmão era instável. O mar leva muitos em Portugal. Ele partiu, mas o medo instalou-se como bolor numa parede úmida. Comecei a vigiar as minhas costas, câmaras no apartamento, trajetos alternados para o trabalho. Inês notava, as noites de paixão interrompidas por insónias minhas. Conta-me tudo, implorou uma noite, os lençóis emaranhados como as nossas vidas. Hesitei, mas as palavras saíram, a garagem, as palavras de João, o plano, o empurrão nas falésias. Ela ouviu em silêncio, os olhos arregalados não de horror, mas de compreensão trágica. Tu és vítima e carrasco, Tomás. Deixa ir. Deixei. Tentei. Inscrevi-me em terapia num centro de Alfama, sessões com uma psicóloga de Setúbal que falava de trauma fraterno, como se fosse uma receita de caldo verde. O ódio é uma prisão que tu próprio constróis, dizia ela. Concordei, mas por dentro, o mecanismo rangia, vingança não se desmonta como um carburador. Saía das sessões para beber em tascos, onde fadistas cantavam de amores traídos, e imaginava João a ouvir do além. Então, o detetive voltou. Desta vez, com provas, uma testemunha nas falésias, um pescador que vira dois homens a discutir na noite do desaparecimento. O pânico foi um soco no estômago, corri para Inês, pedindo abrigo. Foge, disse ela, mas neguei, não. Enfrento. Contratei um advogado, o mesmo de Belém, e preparei defesas, álibis falsos, depoimentos de vizinhos. O interrogatório na PJ de Lisboa foi um calvário, luzes frias, perguntas como navalhas. Onde estava na noite de 15 de setembro? Em casa, sozinho. Mentira, mas crível. Saí livre, por falta de provas concretas, mas marcado. O detetive avisou, isto não acaba aqui. E não acabou. Rumores espalharam-se, em Benfica, sussurravam que eu matara o irmão pela herança. Clientes fugiam da oficina reaberta, Inês recebia olhares tortos nos espetáculos. O isolamento apertava como uma rede de pesca. Numa noite de tempestade, com o Tejo a inchar de raiva, Inês confrontou-me, eu amo-te, mas não posso viver com um fantasma. Escolhe, nós ou o passado. As palavras dela foram o catalisador. Abracei-a, prometendo mudança, e no dia seguinte, confessei tudo ao detetive, não à polícia, mas a ele, num encontro secreto num café de Moraria. Foi acidente, menti parcialmente. Briga, empurrão, o mar levou. Ele ouviu, anotando, e partiu com um aceno, vou pensar. Aguardei o julgamento divino. Semanas viraram meses, e o silêncio foi misericórdia. Talvez o detetive visse o homem quebrado por trás do Vingador, talvez Portugal, terra de segredos, engolisse mais um. Inês e eu casámos numa cerimónia simples em Ericeira, o mar como testemunha, o sol a brilhar como perdão. Ela cantou no banquete, uma morna de esperança,
e pela primeira vez, dancei sem pesos. Mas o passado sussurra. Numa visita ao túmulo de João, um nome gravado num cemitério improvisado após o corpo ser encontrado semanas depois, lavado para a praia de Carcavelos, depositei flores de alecrim, símbolo de lembrança em Portugal. Desculpa, irmão, murmurei ao vento. O sangue venceu, mas perdeu. A vida recomeçou devagar, um filho a caminho, a oficina transformada em centro comunitário para jovens de bairros difíceis, ensinando mecânica como lição de paciência. Inês gravou um disco, com uma faixa dedicada a irmãos perdidos. Eu escrevia cartas não enviadas, desabafos para o vazio, limpando a alma como se limpa um motor sujo. Ainda assim, em noites quietas, ouvia o eco da garagem, perdedor. E respondia, agora, com compaixão, sobrevivente. O inverno de 2025 trouxe geadas raras a Lisboa, o Tejo a congelar nas margens como memórias endurecidas. O nosso filho nasceu numa manhã de dezembro, em São José, ironia cruel, o mesmo hospital do pai, um rapazinho com olhos escuros como os de João, chorando alto como um fado de protesto. Chamámo-o Manuel, em honra do avô, e ao segurá-lo nos braços, senti o ciclo quebrar, não mais vingança, mas proteção feroz. Inês sorria exausta na cama, o quarto cheio de flores de camélia de Sintra, e sussurrou, ele é o nosso recomeço, Tomás. Mas o passado, teimoso como uma oliveira enraizada, não largava. O detetive Almeida contactou-me meses depois, num telefonema seco, o caso reaberto. Testemunha nova, o pescador morreu, mas deixou um depoimento gravado. O pânico voltou, um nó na garganta que nem o vinho do Douro afrouxava. Preparei a fuga, passaportes falsos via um contacto em Espanha, dinheiro escondido em contas nas Ilhas Caimán. Inês recusou, enfrentamos juntos. Mentiras matam devagar. O julgamento foi um circo midiático, jornais como o Diário de Notícias a titular, irmão contra irmão, o crime da herança em Benfica. O tribunal em Lisboa fervilhava de repórteres, vizinhos curiosos, ecos de escândalos familiares que Portugal adora odiar. Eu, no banco dos réus, contei a versão polida, briga acalorada nas falésias, empurrão acidental, pânico que levou ao silêncio. O advogado pintava-me como vítima de traição, o promotor como monstro calculista. Testemunhas desfilaram, o patrão da oficina a falar da minha lealdade, Inês a chorar a minha dor profunda, até Sofia, libertada mas amargurada, a admitir que João era o vilão primeiro. O depoimento do pescador, reproduzido em áudio crepitante, descrevia um homem alto a arrastar outro para o mar, sem gritos, como um ritual. O júri hesitou, os olhos nos meus, e eu vi neles o reflexo da nação, dividida entre justiça e piedade pelo sangue. O verdito veio ao entardecer, culpado de homicídio por negligência, 5 anos com pena suspensa por circunstâncias atenuantes. Saí livre, mas algemada à culpa eterna. Inês esperava fora, o bebê ao colo, e abraçámo-nos sob o flash das câmaras, um quadro de redenção forçada. Acabou, disse ela. Mas sabia que não. A vida pós-julgamento foi exílio interno. Mudei-nos para uma casa modesta em Sintra, longe das colinas de Lisboa, onde as brumas escondem pecados. Trabalhei como consultor freelance em mecânica, ensinando online a jovens do interior, Alentejo, Trás-os-Montes, partilhando lições não só de motores, mas de corações partidos. O Manuel crescia forte, a rir com as gaivotas, e nas noites, contava-lhe histórias do avô pescador, omitindo as sombras. Inês continuou a cantar, agora com canções originais sobre perdão, lutando o music box em Cais do Sodré. Eu assistia das sombras, orgulhoso, mas sempre vigilante. Rumores persistiam, cartas anónimas, olhares em mercados. Uma vez, um homem parecido com o credor de Mafra aproximou-se num café de Cascais. O mar cobra dívidas, não esquece. Afastei-o com olhares, mas o medo era um companheiro fiel. Anos passaram, o tempo a polir as arestas como ondas na costa da Nazaré. O Manuel, aos 5, perguntou pelo tio João, e eu respondi com verdade suave. Ele partiu para o mar, como o avô. Mas ama-te do céu. Plantámos uma oliveira no jardim, símbolo de paz, e regala tornou ritual, raízes profundas para não repetir erros. Numa visita a Lisboa, voltei à garagem original, agora gerida por Miguel, o rapaz de Belém. Ele abraçou-me, tu salvaste isto, Tomás. Caminhei pelas ruas de Benfica, o cheiro de sardinhas e pão fresco inalterado, e parei na esquina onde tudo começara. O sol poente banhava o Tejo em ouro, e sussurrei para o vento, perdoa-me, irmão. O sangue perdoa. Agora, aos 45, escrevo isto como confissão, não para juízes, mas para o papel, para o filho que um dia lerá. A vingança foi um fogo que aqueceu e queimou, o perdão, uma brisa fresca do Atlântico. Portugal, terra de saudades e renascimentos, ensinou-me, o drama da vida não está na traição, mas na escolha de soltar as amarras.
E assim, com o mar ao fundo e Inês a cantar baixinho, fecha o ciclo. O sangue flui, mas não mancha para sempre.